Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo 15, ele trata de 3 parábolas de Jesus. Uma é a da ovelha perdida, outra é da dracma perdida e outra do filho pródigo perdido. Eu vou ficar com essa da centésima ovelha, a ovelha perdida. A centésima ovelha. Eu queria fazer algumas reflexões sobre essa centésima ovelha. Aquela que perdeu-se do rebanho e durante a noite sentiu-se só, abandonada, e o pastor saiu à procura dela e a encontrou e a trouxe de volta para o aprisco. Então, esta passagem chama a minha atenção e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu tenho visto refletindo sobre esta parábola. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu vou fazer a leitura, porque é um texto pequeno, eu vou fazer a leitura, então, que vai até o versículo de número 7, do 1 ao 7. Então, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, a turma toda estava lá para ouvir Jesus. Olha o que Jesus vai falar, essas 3 parábolas. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam preocupados com quem Jesus estava partindo o pão, né? Então lhes propôs Jesus esta parábola. Aí vem a parábola agora, ó. Eu vou ler aqui atrás para nós. Aqui, ó. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros e cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Jesus estava falando com no início ele diz assim, ó, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores para estar com ele. Então, a plateia de Jesus era grande, mas entre os que estavam ali, estavam os fariseus, os saduceus e todos aqueles doutores da lei que normalmente avaliavam o desempenho de Jesus e normalmente criticavam Jesus e fizeram isso até o ponto de propor a sua morte por conta da sua incompatibilidade com os pensamentos do Senhor Jesus. E Jesus conta essa parábola para essas pessoas. E ele diz, olha, é mais importante uma pessoa que se arrepende do que uma centena de pessoas que não se julgam necessitadas de perdão, que se chamam de justos. Então, Jesus está preocupado aqui, não é com os que se acham justos, mas com aquele que perdido precisa do seu cuidado, da sua atenção e é resgatado por ele. Então, essa ovelha aqui, perdida, tem algumas lições. Primeiro, esta ovelha fazia parte de um conjunto. Essa ovelha fazia parte de um rebanho. Esta ovelha pertencia a um pastor. Esta ovelha era algo que estava presente, encaixado no meio de um conjunto de ovelhas. Então, a Bíblia vai usar sempre a palavra ovelha para aquele discípulo do Senhor Jesus, para aquela pessoa que está debaixo do cuidado do Senhor. Vai chamar de o bom pastor o Senhor Jesus, aquele que é o pastor por excelência das nossas almas. A Bíblia chega a dizer, o Senhor é o meu pastor, por isso que ele nunca me faltará. Ele me faz andar pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, ele me conduz. Então, o pastor aqui é o Senhor, a ovelha aqui é o crente.
E o aprisco é a igreja, é a comunidade, é a comunhão dos salvos. Esse é o aprisco do Senhor. E os fariseus e publicanos estão fora desse cenário. Mas aquela ovelha pertencia a um cenário. Ela pertencia ao pastor daquele rebanho. Ela pertencia àquela comunidade. Mas aconteceu que certa noite, aquela ovelha encontrou um jeito de sair daquele ambiente e perdeu-se na noite e fugiu para o deserto. Foi para onde ela não sabia nem como sobreviver. O que acontece muitas vezes com as ovelhas do Senhor? O que aconteceu com aquela ovelha naquela noite? Por que ela saiu da comunidade? Por que ela saiu do rebanho? Por que ela desconsiderou seu pastor? Por que ela desconsiderou suas ovelhas irmãs? Por que ela foi embora? Você pode pensar aí por um minuto qual a razão que você acha que aquela ovelha tinha para fazer o que ela fez? Por que ela saiu do rebanho? Por que ela preferiu ficar à noite do lado de fora? Por que ela preferiu ir embora? Por que ela não preferiu ficar ali no aconchego do rebanho com o seu pastor? Por que ela preferiu ir embora? Por que as ovelhas do Senhor preferem deixar o aprisco e ir para um mundo distante e diferente? Por que ela fez isso? Você pode arranjar umas soluções aí, né? Porque ela estava cheia daquele ambiente? Estava saturada daquela situação? Será que ela queria experimentar algo novo e diferente, tipo o filho pródigo? O filho pródigo não saiu, não foi para longe? Não queria gastar a sua fortuna como fez? Por que razão aquela ovelha saiu do rebanho e foi embora? Às vezes, as pessoas saem do nosso convívio porque elas não são aceitas no nosso convívio, não são queridas no nosso convívio, não são acolhidas no nosso convívio, não são cuidadas no nosso convívio. Então elas acham que não é um bom lugar para elas estarem. Às vezes, elas não reconhecem o seu pastor. O Senhor Jesus não está pastoreando a sua vida. Ela está num cenário, mas o pastor das ovelhas não está presente na sua caminhada. Ela não ouve a voz do pastor. Ela não ouve o chamado do pastor. Ela não conhece a palavra do pastor. Ela não tem identidade com o pastor. O hino que a Lívia acabou de cantar diz: eu não quero religiosidade, eu quero intimidade com o Senhor. O pastor é o Senhor. Então, pode ser que aquela ovelha não tivesse esse relacionamento e que o pastor não representasse para ela uma segurança, uma estabilidade, ou não representasse a satisfação, e ela foi então atrás de alguma outra situação fora dos limites do rebanho. Mas o que os limites do rebanho representavam? Representava uma proteção. O corpo, a família é uma proteção. Quando você se reúne na sua família, é uma proteção. A igreja é a família de Deus, é um ambiente de proteção. Aqui diz a Bíblia que o Senhor é cabeça deste corpo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E a Bíblia diz que ele se disse cabeça desta igreja que ele edificaria. E ele edificaria a sua igreja com quem? Com gente como nós, pessoas como nós. E ele se propõe a ser o nosso pastor. Mas por que às vezes nós decidimos virar as costas a esse que se dedicou por nós, que se entregou por nós, que fez por amor tudo que fez por nós? E por que nós achamos que não vale a pena estar naquele conjunto que ele constituiu?
por que que a gente vai embora? Por que que a gente sai? Alguém pode nos destratar, nos desconsiderar, e então a gente pode afastar-se e pode ir para outros caminhos, porque nossos corações ficaram magoados, nossos corações ficaram entristecidos, nossos corações ficaram aborrecidos, e aí a gente dá mais valor ao sentimento negativo do que a gestão do nosso pastor, que é o Senhor Deus, nosso Pai. Então, a gente pode fazer aqui uma série de considerações. Talvez a pessoa saiu daqui porque encontrou um outro pasto diferente e resolveu alimentar-se de um outro pasto, que não o pasto verdejante do Senhor. Porque o Senhor não é meu pastor, Ele não me guia às águas tranquilas e a pastos verdejantes, então Ele me dirige a uma sustentabilidade. Mas eu não quero mais essa sustentabilidade, eu quero outro pasto, e vou me alimentar em outro pasto. E pode ser que esta seja uma razão pela qual a ovelha se distanciou, mas a ovelha não estava nem consciente disso. A maioria das vezes nós fazemos coisas sem refletir o quanto elas vão impactar na nossa vida. Nós fazemos coisas sem refletir o quanto elas vão impactar no dia a dia da nossa jornada. E aquela ovelha talvez não estivesse nem avaliando a escuridão da noite. Ela estava restrita ao seu rebanho. Ali ela tinha a proteção, ali ela tinha o cuidado do seu pastor, mas ela tinha também a disciplina dos limites. Ela tinha que ficar naqueles limites. Assim, eu não quero mais ficar dentro dos limites. Eu quero transcender os limites. Eu quero ir para o mundo fora do meu limite. E assim aquela ovelha, talvez, se ela pensasse, podia ser isso que estivesse motivando o coração da ovelha. Mas a ovelha não pensa assim, né? Então ela fugiu porque encontrou a porta aberta. A porta do aprisco estava aberta, ela foi embora. Então, sem noção, saiu porque a porta estava aberta. Quanta gente sai sem razão. Quanta gente vai embora sem razão. Simplesmente foi porque a porta estava aberta, saiu. Ao invés de entrar pela porta, que é Jesus, saiu pela porta, que a distancia de Jesus. Então, eu estou fazendo essa reflexão, porque fiquei refletindo, por que razão aquela ovelha saiu naquele momento para o meio de um deserto? Ela representa a vida de cada um de nós, que às vezes faz escolhas insensatas, que faz escolhas que às vezes vão nos conduzir a uma situação de tristeza, de angústia, de perda, de sofrimento, porque a gente deixou a voz do pastor e foi seguir outras vozes. E assim, muitas vezes, estamos distantes daquilo que poderia ser, nas mãos de Deus, uma oportunidade de comunhão, de identidade. Mas também pode ser que as outras ovelhas estivessem implicando com ela, estivesse dando coice nela, estivesse dando cabeçada nela, estivesse maltratando ela. E se fosse assim, o que estaria acontecendo? Aquela ovelha estaria saindo do seu cenário, indo embora, por estar sendo maltratada pelas suas colegas, pelos seus colegas lá. Poderia ser. Então, por que razão uma pessoa se ausenta da comunidade? Por que razão uma pessoa sai da igreja? Por que razão a pessoa deixa de seguir os passos do Senhor? Por que razão? Então, esta ovelha aqui nos ajuda a refletir. Segunda coisa, por alguma razão, ela fugiu e se perdeu. Qual que foi a razão pela qual ela fugiu e se perdeu? Ela estava no aprisco, ela tinha segurança, ela tinha o pastoreio, mas ela saiu dali. Ela se perdeu daquilo. Quantas vezes nós nos perdemos dos caminhos do Senhor? Nos perdemos dos cuidados do Senhor. Nos perdemos da supervisão do Senhor. Nos perdemos das palavras do Senhor. Nos perdemos da unção do Senhor. Porque saímos do cenário do Senhor.
saímos da presença do Senhor, saímos debaixo das mãos poderosas do Senhor. E outra coisa, ela era importante porque ela fazia diferença. Aquela ovelha, ela não era uma ovelha qualquer, ela era uma ovelha importante. Tanto ela era importante que o pastor perdeu a noite de tempo, de sono, para ir atrás dela, procurá-la e trazê-la de volta, porque ela era importante. A saída dela deixou um vazio. O vazio no coração do pastor. Então imagine quando uma pessoa faz o que aquela ovelha fez, o que gera no coração do Senhor, que deu a vida por você, que te amou e que por ti se entregou. Então é interessante que aquela... Então eu anotei aqui, o cuidado do pastor foi que ele sentiu falta dela. Ele sentiu que ela não estava mais presente. Ele sentiu que ela não estava mais no cenário onde ele a havia colocado, onde ele havia... Então é importante a gente entender por que o pastor foi atrás dela. Porque ela era importante. Porque ela ocupava um espaço que, quando deixou de ocupar, fez diferença, gerou um vazio. Assim as pessoas podem sair da nossa vida e geram um vazio. Esse vazio, muitas vezes, vai ser preenchido com uma preocupação, um cuidado. Mas muitas vezes o vazio a gente leva dentro da gente. E quem é que vai preencher esse vazio? A Bíblia diz que o vazio tem que ser preenchido pelo Espírito do Senhor. O vaso não pode ser vazio, o vaso tem que ser cheio para a honra do Senhor. O vaso tem que ser cheio da unção do Senhor. Todo vazio a natureza não suporta. Porque a natureza pretende, ela não suporta o vácuo, ela vai encher de alguma coisa. Se você saiu da comunidade, se você saiu da fé, se você saiu da relação com o Senhor, esse vazio que foi realizado dentro de você vai ser preenchido por alguma outra coisa. Vai ser preenchido por alguma outra espécie. Vai ser um sentimento, vai ser alguma mágoa, alguma tristeza, alguma raiva, alguma expectativa de viver algo que você nunca viveu. O fato é que quando a ovelha sai do aprisco, ela deixa um vazio na relação do pastor, mas ela deixa um vazio dentro dela mesma, porque ela sai de algo onde ela tinha o cuidado pastoral, o cuidado do Senhor. Quando você se afasta do Senhor, você abre um vazio que o Senhor ocupava na sua vida. E esse vazio, a natureza não vai permitir que ele fique vazio muito tempo. Vai encher de alguma coisa. E isso que vai ser aquilo que enche o seu coração, pode não ser algo agradável a Deus. E pode ser algo que vai ser prejudicial à sua vida nos dias futuros. Então, ao cuidar da sua vida, ao olhar para a sua vida, tenha o cuidado de não se distanciar da fonte da vida, que é o Senhor Jesus, seu pastor e aquele que cuida da sua caminhada. Porque o afastamento pode gerar dentro de você uma perda que não tem tamanho, porque quando você perde a bênção da presença do Senhor na sua vida, você abriu um buraco tão grande que vai ser preenchido com coisas que não são divinas, porque as divinas você abandonou. Então vai preencher com outras coisas que não vão ter o resultado que você gostaria, porque os resultados da presença de Deus na sua vida são diferentes dos resultados do que você consegue fora da presença de Deus. Faz sentido para vocês isso? Sim, né? Então, olha, por que você acha que as pessoas sentiram? Por que você acha que o pastor sentiu a falta dela? Por que você acha que as pessoas sentem a sua falta se você se ausentar da igreja? Se você sair daqui, por que você acha que as pessoas vão sentir a sua falta? Por que você acha que o pastor vai sentir a sua falta? Porque você é importante para ele.
Concorda? O pastor só foi atrás daquela ovelha porque ele sentiu a falta daquela ovelha. E sentiu a falta dela porque ela era importante para o seu rebanho. Ela completava o seu rebanho. Por que que você acha que as pessoas saem da comunidade? Como é que você acha que eles vão sentir a sua falta? Se você sair, quem é que vai sentir a sua falta? Quem é que vai sentir a sua ausência? Quem é que vai sentir que você não está presente? Quem é que vai se importar com você quando você estiver lá no deserto? Quem é que vai cuidar de você quando você estiver lá no deserto? Quem é que vai sentir a sua falta? Interessante que eu anotei assim, ó. Por que você acha que as pessoas sentiriam a sua falta? Aí diz assim, ó. Porque você deixou um vazio no coração de quem sai para te procurar. Você só vai ser procurado por aquele em quem você deixou um vazio pela sua ausência. Então você é importante para essa pessoa, você foi importante para essa pessoa, você foi especial para essa pessoa, ao ponto dessa pessoa sentir um vazio quando você se ausentou. Quando ela sente o vazio, ela vai fazer o que aquele pastor fez, ela vai te procurar, porque você deixou na vida dela um vazio, porque você ocupou um espaço especial, um espaço significativo. Por isso que ela vai te procurar, porque quando o vazio bateu, ela sentiu, eu sinto falta da pessoa tal, porque a pessoa tal era importante para você, por isso que você sente falta dela. E a igreja é isso, é nós nos colocarmos numa relação de comunhão tão poderosa, que qualquer um de nós que falte, faça falta no coração de alguém, ou no coração de todos. Onde é que está o irmão fulano de tal? Onde é que está a irmã fulana de tal? Aquela que faz falta no nosso coração, porque é relevante no nosso coração. A Bíblia diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então você ame primeiro, você ame principalmente e principalmente, para que aquilo que você faz pelo outro, vai ser sentido se o outro não estiver presente, vai ser a ausência do outro que vai determinar aquilo que ele representa para você. E muitas vezes, se você não tem nenhuma preocupação com isso, pode ser que um dia você esteja ausente e ninguém se preocupe com você, e ninguém ligue para você, e ninguém te procure. Por quê? Porque o que você representa não deixou o vazio que incomodou a pessoa ao ponto da pessoa te procurar, ao ponto da pessoa sentir sua falta, ao ponto da pessoa querer saber onde você está para buscar seu aconchego, para buscar seu relacionamento. Essa ovelha, essa centésima ovelha, ela sofreu porque ela foi embora, mas alguém sentiu o vazio e foi procurá-la e foi trazê-la de volta, porque ela era importante. Mas era importante por quê? Porque ela marcou a vida daquele que sentiu a sua falta. Então cuide que alguém sinta a sua falta. Faça algo pelas pessoas que marque a vida das pessoas, para as pessoas sentirem a sua falta. Porque quando elas não sentirem a sua falta, é porque você não foi tão significativo e importante para elas, porque tanto faz você estar como não estar. É importante que a gente seja presente e a nossa presença na vida do outro seja relevante, para que o outro não queira nos perder e vá atrás de nos encontrar, para que juntos possam restaurar a comunhão. Eu estou falando do corpo de Cristo, estou falando do pastor que é Jesus, estou falando de você que é uma alma vivente. Não se afaste do Senhor, não deixe um vazio no coração do Senhor, porque Ele vai preencher esse vazio com o amor que Ele tem por você, Ele vai te buscar. Mas faça que o Senhor se interesse por você, por ter vivido com Ele uma relação amorosa tão profunda,
que o Senhor não quererá nunca perder você do seu rebanho. Faça algo especial, seja alguém muito especial, que a sua vida marque a vida das pessoas e que a sua vida marque o coração de Deus, para que Deus não perca nenhum momento você de vista, porque Ele não quer que você saia da sua comunhão. Ele quer que você, sendo uma bênção nas mãos dEle, abençoando todas as pessoas, se torne tão importante para Ele, que Ele pensa assim: não posso perder aquela ovelha faz diferença no meu rebanho. Faz sentido para vocês isso? Faz? Eu acredito que faça. Fez uma grande diferença para mim, né? Porque, você, quando deixa um vazio na vida de alguém, é porque você era importante para essa pessoa. Se você não for importante, não vai deixar vazio nenhum. Mas se você for importante, alguém vai sentir falta, alguém vai sentir saudade, alguém vai querer saber onde você está, alguém vai atrás de você, pode ter certeza. E é por isso que a igreja é uma oportunidade da gente ser companheiro de jornada, compartilhar, construir juntos, edificar o corpo. É isso que é importante, ser o corpo de Cristo. E Jesus disse: eu quero ser cabeça para vocês tenham a mente de Cristo e pensem como é importante uns cuidando dos outros. Faz sentido isso? Faz, né? Então, para finalizar, o pastor foi procurá-la e com esforço a encontrou e a trouxe de volta e a resgatou. Importante é que o Senhor está preocupado conosco. Se por algum motivo a gente está vivendo no limiar de um distanciamento, se a gente está vivendo também só teoricamente a fé, o Senhor está preocupado com a ambiência do nosso coração, porque Ele quer saber que dentro do nosso coração existe uma reciprocidade com Ele, uma mutualidade com Ele, uma profunda intimidade com Ele. Então você é importante para Ele e Ele é importante para você. Essa mutualidade é que constrói a comunhão. E no final das contas houve uma grande celebração, porque ela voltou nos braços do pastor, né? Você que está firme na causa, na igreja do Senhor, firme na fé, firme nas orações, na meditação da palavra, peça ao Senhor que isso nunca se perca da sua vida. Mas se por alguma maneira você está se sentindo frágil na fé, inseguro, indeciso, sem segurança do caminho a seguir, peça ao Senhor: eu quero voltar ao meu primeiro amor, ao tempo da minha conversão, quando eu senti a presença do Senhor poderosamente na minha vida. Mas eu nunca soube dessas coisas, nunca entendi nada disso, eu cheguei aqui por acaso. Então hoje é o dia de você entregar seu coração ao Senhor, fazer do Senhor o pastor da sua vida, fazer do Senhor aquele que cuida dos seus caminhos, fazer do Senhor daquele que se importa com você, aquele que tem o cuidado de olhar para você nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas dores. Tenha o Senhor como seu pastor e você nunca estará perdido no deserto, porque Ele vai atrás de você e te encontra onde você estiver, porque Ele é o Deus que te ama e que deu a vida por você, porque você é importante para Ele. Você pode não ser importante para muita gente, mas você é importante para o Senhor, porque Ele te resgatou para o louvor da sua glória. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas do teu pastoreio. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nunca nos deixe afastar os nossos pés dos teus santos e retos caminhos. Que o Senhor conduza as nossas vidas. Que o Senhor afaste os males. Que o Senhor traga sobre nós a unção do teu Espírito, a proteção do Senhor. Que o Senhor nos revista da tua armadura, para que nunca saiamos pelas portas indo procurar em outros lugares aquilo que o Senhor tem nos dado neste lugar. Ó Deus, nós queremos colocar nossa vida no teu altar, pedindo o cuidado e a bênção do Senhor sobre nós.
Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e faz que sejamos vasos preciosos, vasos de bênçãos, vasos para a honra e para a glória do Senhor. Se nós estivermos aqui, ó Deus, indecisos, inseguros, desmotivados, cansados, ó Deus, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor. Ajuda-nos a recuperar a comunhão com o Senhor na plenitude. Ajuda-nos a orar com o coração, com a alma. Ajuda-nos a sermos, Senhor, teus filhos amados, que valorizam esta comunhão com o Senhor. Ó Deus, desperta o povo que se chama pelo teu nome e ajuda que esse povo louve o Senhor e se encha de alegria pela presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, guiem os nossos passos para que nunca nos desviemos do teu santo aprisco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.